Olha só essa árvore que tá aqui atrás de mim. Ela é bem grandona, ela vai lá pro alto. E eu fiquei pensando, para que ela chegasse nesse tamanho, imagina a raiz que ela não tem aqui debaixo. E isso foi uma coisa que começou a me intrigar muito. E eu comecei a fazer o link de como nós queremos que as coisas sejam rápidas na nossa vida e às vezes a gente não espera que progrida aos poucos. E não queremos, na maioria das vezes, plantar. Eu digo isso de um lugar onde eu falo por mim. Às vezes eu não quero plantar, às vezes eu quero que as coisas estejam prontas já. E a nossa geração é uma geração que passou e passa por muitas coisas imediatistas. Nós aprendemos a ser imediatistas. Então a gente vai no mercado e compra tudo que a gente quer. A gente já não precisa mais plantar nada, colher nada, a gente compra. Os streamings, a televisão, música, qualquer coisa, a gente não precisa mais esperar. A gente não espera mais o comercial. Até mesmo hoje em dia para emagrecer, a gente não precisa mais fazer força para isso. A gente consegue comprar um remédio e o remédio faz todo o processo que nós deveríamos fazer. Então, querendo ou não, a nossa geração é uma geração que vai perdendo raiz e vai perdendo força. E muito se fala hoje em dia da geração mimimi. E eu tenho 32, eu percebo os meus alunos que são mais novos, ou algumas pessoas, crianças, adolescentes que estão perto de mim. Eu noto como esses adolescentes eles não sabem resolver os próprios problemas. Nós somos uma geração que a gente está cada vez mais sendo ensinados que a gente não precisa se esforçar para conseguir aquilo que a gente quer. E aí, na verdade, a gente acaba nem conseguindo nada, porque sem algum tipo de esforço, sem que a gente se empenhe, as coisas elas não acontecem. Isso é um fato. Então, para que essa árvore ela esteja aqui hoje, ela precisa de raízes, mas essas raízes, antes dela fincar as raízes lá para baixo, precisou de uma semente. Precisou que essa semente ela germinasse, precisou de água, luz, de escuro, de tempo. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente quer cortar o espaço de tempo que vai levar para que a gente consiga as coisas que a gente quer. E eu sei porque eu também sou uma pessoa imediatista, muito menos do que eu já fui um dia, mas eu ainda sou. E esse imediatismo, ele me causa comparação. Eu percebo que um dos maiores problemas também da nossa sociedade, da nossa geração, talvez, né, é a comparação, porque a nossa geração ela tem um acesso à internet muito grande, então a gente consegue se comparar com outras pessoas, coisas que muito provavelmente os nossos pais, os nossos avós, eles não podiam antes, porque a comparação ela era só com quem estava do lado, ou com no máximo ali o patrão. E hoje em dia a comparação ela é aberta, a gente pode se comparar com muitas pessoas. Se a gente souber usar direitinho, isso acaba virando uma catapulta e joga a gente lá pra frente, né? Imagina um elástico quando ele vai estilingar e joga a gente lá pra frente. Então, se a gente souber usar direitinho, dá certo. Mas o problema é quando nós nos baseamos pela vida dos outros ou pelos resultados dos outros. E mais uma vez, eu falo isso de um lugar onde eu comparo os resultados que eu tenho com os resultados de outras pessoas. E eu me esforço para fazer isso cada vez menos. Porque eu sei que cada um tem o seu tempo e que a comparação não vai me levar a lugar nenhum. Mas que se eu não plantar, se eu não colocar a minha sementinha todos os dias, não regar, não cuidar, daí realmente é nunca que vai virar uma árvore desse tamanho. Nunca que a gente vai deixar algum legado para os nossos filhos, sei lá, na história, se a gente não começar do começo, e o começo é agora. Tem uma série que eu tô gostando bastante que é a Lídia Poete, não sei se vocês já ouviram falar. Essa série, basicamente, a Lídia, ela é uma advogada e ela estudou, se formou, só que ela vive em um mundo onde as mulheres de forma alguma poderia advogar. E mesmo assim, ela começou a usar de tudo que ela poderia para ela conseguir ajudar as pessoas. Então, primeiro o irmão dela, que é advogado, ela começa a ajudar o irmão dela, porque ela precisava de um homem para fazer tudo que ela queria fazer para subir na corte, tribunal, julgamento, enfim.
ela precisava de um homem para fazer todas essas coisas. Só que ela batalhou, 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 batalhou. E ela não desistiu. E nessa segunda temporada mostra ela como se ela tivesse uma visão do futuro. Ela vê que ela já é uma senhora e ela recebe as honras, ela recebe aquela roupa que os advogados usam, né? Ela recebe as honras que ela tanto mereceu. Ela já é uma senhora idosa, deveria ter ali seus 70 anos. E ela recebe essas honras de finalmente ser reconhecida pela Ordem dos Advogados como uma advogada, coisa que demorou muitos anos para acontecer, mas que ela nunca desistiu. E se essa mulher não tivesse plantado por tantos anos sem colher frutos, se ela não tivesse plantado, jamais que existiriam mulheres hoje em dia nessa profissão. Então tudo tem um começo. E os começos, eles são dolorosos. Principalmente quando a gente está tentando uma coisa que é muito difícil para nós. Que a nossa família não teve acesso. Que outras pessoas não fizeram. E porque outras pessoas não fizeram, a gente não pode pensar que é impossível. Porque outras pessoas já fizeram coisas muito mais difíceis, como por exemplo a Lídia, como por exemplo o Thomas Edison, que inventou a lâmpada e que errou várias vezes e foi acumulando experiência. Então às vezes a gente quer um resultado rápido demais, sem ter criado as raízes. Raízes emocionais, porque os erros que a gente vai tendo, vai cometendo, esses erros eles transformam a gente. Eles vão dando bagagem para que a gente se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma pessoa mais forte, sabe? Com casca mesmo. Então os nossos erros, eles viram essa bagagem e a gente quer acertar logo de cara. Mas se a gente ainda não tem alguém para falar, para explicar, né? Se de repente a gente nunca fez, nós vamos errar bastante. E que bom, porque é interessante que a gente não tenha medo de errar. É interessante que nós não tenhamos medo. É interessante que nós não tenhamos medo de sermos vistos errando. Porque às vezes a gente fica com vergonha, né? O que vão pensar de mim? O que vão falar? E se eu fizer isso, vão falar isso e aquilo? E a gente acaba demorando para fazer as coisas nas nossas vidas. E na grande maioria das vezes, 95% das vezes, dos nossos medos, o medo é do que vão falar ou pensar da gente. Então esse vídeo é um vídeo para encorajar você, assim como eu tenho feito todos os outros vídeos. É um vídeo para encorajar você a avançar, apesar de tudo, apesar dos teus medos. É um vídeo para encorajar você a não ter medo de ser visto errando. Porque quanto mais rápido e quanto mais você errar, a chance de você chegar em algum lugar mais rápido também é muito grande. E às vezes a gente freia com medo de errar. Só que é justamente isso que vai levar a gente para um caminho. Então é natural que a gente faça alguma coisa e de primeira não dê certo. Ou às vezes não dá nem de segunda. E a gente continua, continua. E fica aí nessa batalha até que um dia dá certo. O que a gente não pode é desistir. Então esse vídeo é um vídeo para encorajar você a não desistir dos teus sonhos. É um vídeo para encorajar você a sonhar. Porque eu também tenho muitos sonhos. E hoje em dia eu tô vivendo, por exemplo, aqui. É uma quinta-feira, meio-dia, e eu tô no parque. Eu fui treinar e vim aqui andar em volta do parque. Resolvi gravar esse vídeo aqui também. É um sonho que eu tinha de ter mais qualidade de vida e que, sendo personal trainer e vendendo a minha hora, era um sonho que eu passava longe. Na verdade, eu não conseguia nem cogitar a possibilidade de que um dia eu tivesse mais qualidade de vida, de que um dia eu poderia meio-dia estar em um parque, já ter terminado a minha carga horária presencial, porque agora, claro, né, vai começar a outra carga horária, que é onde eu resolvo as minhas consultorias online, onde eu cuido das mentorias, enfim. Mas era tudo que eu desejava na minha vida. Eu desejava sair do personal. E eu não consegui fazer isso 100%, mas eu já reduzi muito. E tô vivendo aqui parte de um sonho que eu tenho certeza que eu vou expandir muito mais, eu tenho certeza que eu vou crescer muito mais, mas que muitas vezes eu quero que isso acelere de uma forma muito rápida. E às vezes, quando os resultados eles não chegam como eu gostaria, eu acabo me frustrando e daqui a pouco eu mesmo já me lembro. Bruna, seja grata pelo processo.
Pode ser que as coisas não estejam como você gostaria e não na velocidade que você gostaria. Eu mesmo me falo. Mas lembra, querida, isso aqui ó, era mata. Você não tinha nada. Você veio lá de Caieiras, com uma mão na frente e outra atrás. Aí você veio pra cá, pra São Paulo, você tá morando aqui numa casa legal. Aí você começou a trabalhar um monte. Aí depois você decidiu que você precisava ir pra um outro modelo de negócio, onde você conseguiria escalar mais, ganhar mais e trabalhar menos, né? Assim, com menos horas presenciais ali, doando a sua vida, doando o seu tempo. Então, às vezes, eu quero também que as coisas sejam mais rápidas e eu me lembro, ei, não esquece de ser grata. Então, eu tô falando pra você e eu tô me ouvindo. Que a gente não se esqueça nunca de ser gratos pelas coisas que a gente tá conquistando. Porque às vezes a gente quer que tudo seja perfeito, da melhor forma, da melhor maneira, que as coisas voem de acordo com o que a gente tá imaginando. Só que isso acaba tirando um pouco da graça de viver o processo. Focar muito no resultado acaba tirando um pouco da graça de viver o processo. E o que a gente precisa é se divertir no meio do caminho. É o que eu escuto alguns gurus da internet falando, né? Desfruta, se diverte no meio do caminho. E é verdade, eu compreendo hoje. Por quê? Porque se de repente você arruma um jeito de se divertir no meio do caminho, se de repente você arruma um jeito de desfrutar, de gostar daquilo que você tá fazendo, aquilo não vai ser um martírio e você não vai ficar focado só no resultado, pra você ficar feliz só quando você atingir o resultado. Você consegue gostar do processo, se divertir, mesmo quando você não acerta, mesmo quando você erra, mesmo quando você cai. Você consegue ver beleza, sabe? E tem beleza no erro, tem beleza na imperfeição. Essa coisa da perfeição, inclusive eu vou trazer no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. Essa coisa da perfeição, ela é um problema, porque quando a gente às vezes quer tudo muito perfeito, a gente não consegue ser grato, porque a gente só quer aquilo do jeito que a gente imaginou, idealizou. E muitas vezes, mesmo que aquilo saia muito bom, não vai ficar da forma que a gente idealizou, porque a gente já vai querer mais e vai querer de um outro jeito. É sempre aquela busca incessante por mais, mais, mais. E não que isso seja ruim, mas precisa ser equilibrado. Porque se a gente não for se dando parabéns e curtindo as vitórias, as pequenas vitórias, se a gente não for ficando estimulados a desenvolver mais ainda quando a gente tem uma vitória, quando a gente tem uma pequena derrota, se a gente não topar isso como um desafio, a vida vai ficar muito maçante. A vida vai ficar muito complicada. Então esse vídeo é para tudo isso. É para que você e eu, para que a gente se divirta no caminho, se divirta na jornada, que a gente consiga fazer as coisas da melhor maneira possível, mas com muito amor, que as coisas sejam divertidas para nós, que os nossos erros a gente consiga dar risada, aprender com eles e bora, né? Bora arrumar. Que a gente perca menos tempo choramingando pelas coisas que aconteceram no passado, pelas coisas que a gente errou, que a gente perca menos tempo com isso. E que a gente tenha força pra avançar. Por mais que aconteçam coisas no meio do caminho que às vezes queiram tirar a gente do norte. Que a gente tenha força pra avançar. Então fica a minha mensagem. E se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Pra mim é muito importante. Comenta aqui. O que é que você tá tentando? O que é que você tá tentando avançar? A galera gosta de saber e eu também gosto de saber. Pra mim é legal ver que o vídeo ajuda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E pra você também não perder os próximos vídeos que eu vou deixar aqui. Próximo vídeo eu vou falar mais firme sobre perfeição. O tal do perfeccionismo. A mania de perfeição. E vai ser um vídeo muito legal, vai contribuir muito pra você que tá na jornada do autoconhecimento, da prosperidade, do autodescobrimento, pra você se descobrir, se entender e saber por que é que você tem certas travas, o que é que tá travando em você que você não tá conseguindo fluir. Tá certo? Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai ajudar e obrigada. Até o próximo vídeo.